Muito bem, vamos passar para a parte da palavra dessa noite. E eu estava pensando, preparando esse culto, sabendo que é Dia das Mães, a gente tem algumas coisas especiais preparadas, e buscando algumas coisas especiais para as mães. Nós vamos falar sobre algumas coisas daqui a pouquinho, depois do culto, que nós temos em especial para celebrar esse dia. Mas daí eu pensei, o que a gente podia fazer de bem especial para as mães hoje, né? E aí eu tive uma ideia muito boa, acho que vocês vão gostar dela. Eu decidi o seguinte, como a gente gosta de fazer as coisas bem feitas aqui na PIB, eu falei, eu vou procurar a melhor mãe do mundo para vir pregar para a gente. E eu achei ela. Procurei no mundo todo e com todo respeito às outras mães presentes e até a minha esposa, a gente conversou sobre isso hoje. Quero chamar aqui a melhor mãe do mundo para vir pregar para a gente. Dona Leni, também minha mãe. Então ela vai trazer a palavra para a gente. Deus abençoe, mãe. Tem filho que é muito corajoso, né? E esse é um deles, vocês sabem. Mas que privilégio poder falar com vocês hoje à noite. E que responsabilidade também. Falar a tantas mães especiais que tem nessa igreja, tantas mães que poderiam estar aqui fazendo aquilo que eu vou fazer hoje à noite. E antes de mais nada, eu queria dar parabéns a todas vocês. Mães preciosas, valorosas, que estão aqui, que fazem parte dessa família, que fazem parte dessa igreja, que fazem parte da nossa vida. Parabéns pelo seu dia, que Deus continue abençoando todos os dias da sua vida como mãe, né? Não só hoje, mas todos os dias. Dizem que quando nasce um filho, também nasce uma mãe, porque as mulheres não nascem mães, né? A gente se torna mãe, a gente aprende a ser mãe na caminhada. A gente só se torna mãe quando um bebê nasce. E quando um bebê nasce, a nossa vida muda. Completamente. Tudo ao nosso redor muda. Na nossa casa, tudo muda. E se eu fosse mencionar aqui, tem dezenas de histórias de mães, mas quero lembrar uma que eu li recentemente, que conta que um menino pequeno estava se ensaiando para um teatro na igreja, não sei se era Dia das Mães, Natal, que era um teatro que ele ia apresentar. E a mãe, como boa mãe, estava sentada na primeira cadeira ali, para que se o filho esquecesse, ela pudesse dar um assopro para ele, assim, dar uma ajudinha para que ele se saísse bem. Coisa de mãe, né? E o menino está lá na frente, cada um dizendo a sua parte, e de repente chega a vez do José dizer a partezinha dele. E ele esquece completamente, dá um branco. E a mãe sentada ali, fica morrendo de pena do filho, e ela sopra para ele. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E ele ouve e pensa, essa é a minha fala. E ele pega o microfone animado e fala assim, minha mãe é a luz do mundo. Coisa de mãe e filho, né? Claro que ela também era a luz na vida dele, mas ele entendeu que ela era a luz do mundo. Minha mãe é a luz do mundo. E assim são centenas de histórias que a gente podia ficar aqui hoje à noite só contando histórias, na verdade. Mas quando a gente pensa no dia de mãe, no Dia das Mães, e principalmente no nosso tempo, nos tempos que nós vivemos hoje, quando a maioria procura eliminar a distinção entre os sexos, comemorar o Dia das Mães nos faz lembrar que Deus distinguiu a mulher com uma bênção única e especial, de ser mãe. Essa capacidade não foi dada a nenhum outro ser e nunca vai ser dado a nenhum outro. Então, comemorar o Dia das Mães também nos traz à memória isso, de que a bênção que Deus delegou à mulher de ser mãe. E eu poderia aqui falar de muitas mães que eu conheço, que podem ser exemplo e referência para muitos de nós. Poderia falar de muitas mães da Bíblia, como, por exemplo, Joquebede, que teve que abrir mão do seu filho, Moisés. Poderia falar de Rebeca, que diz a Bíblia que era uma mulher linda, mas era estéril. De Raquel, que era uma pastora de ovelhas e morreu ao dar à luz a um filho. Maria, né, que foi falada aqui no Café com Deus hoje à tarde,
que em obediência ao Senhor se submete para ser a mãe do Salvador. Mas eu quero falar de uma mãe que na Bíblia ela é chamada pela origem de onde ela nasceu. É como se dissesse, eu vou falar hoje sobre a francisquense, porque ela nasceu em São Francisco do Sul. Ou a curitibana, porque nasceu em Curitiba. Essa mulher não tem nome, ela é tratada pelo adjetivo que mostra aonde que ela nasceu. Ela é tratada de a sunamita, porque ela nasceu numa cidade chamada Sunem. E não importa que ela não tenha nome na Bíblia, que ela seja chamada de francisquense, ou curitibana, ou sunamita, não importa. Porque a história de vida dessa mulher é uma coisa incrível. E é sobre isso que eu quero discorrer um pouquinho com vocês hoje à noite. Sunem era uma cidade não muito importante, uma cidade da Samaria. E era uma área agrícola que produzia muitos grãos, então era uma área conhecida por grandes colheitas. E a mulher sunamita morava nessa cidade. E a história fala que ela não tinha filhos. E o marido, como um bom fazendeiro, como um grande produtor de grãos, ficava muito tempo da semana dele, dos dias dele, na roça, na fazenda com seus empregados. E ela ficava muito tempo em casa sozinha, sem ninguém mais. E ela começa a perceber que constantemente, frequentemente, na frente da casa dela, na rua dela, no bairro dela, passam 2 homens. E ela nota que eles vêm e caminham em direção, sempre na mesma direção. E ela percebe isso, e depois ela descobre que esses homens estão indo em direção ao Monte Carmelo, que não era muito longe daquela cidade. Esse Monte Carmelo é o mesmo lugar onde Deus já tinha se manifestado na vida de um profeta anteriormente, já tinha se manifestado na vida de Elias, que a gente conhece bem a história. E Monte Carmelo era um lugar conhecido por ser um lugar de encontro com Deus. Um lugar de retiro espiritual, um lugar de buscar resposta de Deus. Todo mundo ia para o Monte Carmelo. E os 2 homens que passavam frequentemente pela frente da casa daquela mulher eram o profeta Eliseu e um ajudante seu. E Eliseu, que era o profeta, ele saía de Samaria, percorria todo um caminho de mais ou menos 56 quilômetros para chegar no Monte Carmelo e ter o seu tempo com Deus, ter o seu retiro espiritual. E um certo dia, depois de ela perceber aqueles 2 homens passando por ali muitas vezes, ela aborda os 2 e oferece para eles, sei lá, um lanche, um café da tarde, um suco, uma pizza, eu não sei o que ela ofereceu, mas ela convida para uma refeição na sua casa. E depois da primeira vez que eles param ali para comer alguma coisa na casa dela, aquilo se tornou mais comum, mais corriqueiro, mais normal. Quase cada vez que eles passavam por ali, eles paravam lá na casa da sunamita para comer alguma coisa. E ela vai conhecendo aqueles homens lentamente. E aí nós encontramos o texto que eu estou me referindo, que é 2 Reis, capítulo 4, começando no versículo 9, ela começa a emitir a opinião dela a respeito daqueles homens. No versículo 9, ela fala: eu sei que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Ela conclui isso depois de ter encontrado com ele muitas vezes, possivelmente por causa do que ele falava, das palavras que ele dizia, do testemunho que ele dava. Mas no versículo 10, ela vai mais adiante. Ela diz: vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, poderá ocupar. Que interessante que ela não fica só no oferecer uma comida, ela vai além, ela está oferecendo alguma coisa a mais. E é interessante que o texto diz que ela começa falando de vamos construir. Isso indica que ela não estava sozinha nisso, ela tinha a concordância do esposo dela. Não era um projeto só dela. Mas por que ela queria construir um quarto na casa dela para servir de hospedagem para esses 2 que passavam todo o tempo na rua? Com certeza ela queria fazer isso porque ela queria perto dela aquilo que a remetia para Deus. Aquilo que a impulsionava em direção a Deus. Aquilo que era bom, ela queria que estivesse mais perto dela possível.
mais perto da família. E eu acho que aqui há um princípio muito importante que a gente pode aprender. O nosso contato, a nossa convivência com aquilo que é bom, com aquilo que é certo, com aquilo que é justo, deve ser sempre buscado, deve ser sempre almejado. Tudo aquilo que nos impulsiona em direção ao santo, ao sagrado, a gente precisa buscar, a gente precisa valorizar. Eu lembro de um casal que tinha alguns filhos pequenos, e eles costumavam convidar um outro casal, já de muita idade, para visitar a casa deles constantemente. E um dia, numa conversa informal, eu entendi por quê. Aquele casal idoso que não tinha mais filhos visitava esse casal que tinha crianças pequenas. Não podia entender a relação. Geralmente é casal mais jovem com casal jovem, casal mais idoso que tem mais afinidade. E aquela mãe falou, não, Leni, nós queremos esse casal junto com a gente várias vezes, com a nossa família, porque a coisa mais importante é que nossos filhos escutem as histórias que Deus já tem realizado na vida desse casal. Essa é a coisa mais importante para nós. É importante que eles venham, porque eles vão partilhar as experiências que têm com Deus, e isso é fundamental, isso vai remeter o nosso coração e o coração dos nossos filhos para Deus. E quando essa mulher decide construir aquele quarto, ela pensa em cada detalhe. O texto que nós lemos fala que ela colocou ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro ou uma lamparina. A gente poderia dizer que ela montou ali um super escritório para Eliseu. Se fosse hoje em dia, a gente diria assim, ela colocou lá um computador, ou quem sabe um notebook, ou colocou lá a linha telefônica, internet, tudo que ele precisa para funcionar bem. Ela cuidou de cada detalhe. O interessante é que ela oferece para ele no início 1, 2, 3 refeições. Mas aqui ela decide e conclui, nós podemos fazer mais. Nós podemos ir além disto. Ela não ficou só na comida. Ela até poderia ter pensado assim, mas já estou fazendo muito. Já estou fazendo muito servindo eles cada vez que eles passam por aqui. Tem gente que não está fazendo nada. Tem gente que está fazendo muito menos. Mas ela conclui, nós podemos fazer mais. Nós podemos ajudar mais. Nós podemos nos envolver mais. Nós podemos participar muito mais. Sabe, quando a gente se dispõe a abençoar os outros, nós nos tornamos alvos da bênção de Deus. Na medida que você abençoa, você é abençoado. Dai e dar-se-vos-á. Essa é a matemática de Deus, que funciona sempre. Alguém aqui hoje à noite quer ser abençoado? Comece a abençoar. Comece a ser bênção na vida do outro. Talvez você não tenha sido abençoado, você diz, mas Deus esqueceu de mim. Talvez porque você não tenha sido bênção na vida de ninguém. Quer ser abençoado? Comece a abençoar e você vai ver o resultado. E Deus não podia deixar o cuidado e a dedicação daquela mulher em construir aquele quarto para aqueles 2 homens sem uma recompensa. E olha o que acontece no versículo 11 até o 13. Olha o que vem sobre a vida dessa mulher em resposta àquele ato de cuidado, de carinho e de zelo sobre a vida do Eliseu. Diz o texto assim, e sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi, chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele, porque ele tinha falado a Geazi, diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que eu possa falar ao rei ou ao capitão do exército? É interessante que Eliseu reconhece todo o trabalho daquela mulher para recebê-lo bem na sua casa. E ele não fica falando, muito obrigado, vocês são tão generosas, tão hospitaleiras. Ele pergunta aqui, o que é que eu posso fazer? Ele queria não só dizer da gratidão dele, mas ele queria expressar a gratidão dele.
E nesse texto ele pergunta, será que eu posso falar a respeito de vocês ao rei? Ou ao comandante do exército? O rei e o comandante do exército naquela época eram os dois homens mais poderosos de Israel. O rei poderia, com certeza, conseguir um lugar na corte, de repente, para o marido e para a esposa. Os favores da realeza poderiam vir sobre a família, quem sabe teriam até isenção de impostos. E o comandante, o capitão, poderia, de repente, aumentar os direitos legais daquele casal. Quem sabe? A verdade é que Eliseu oferece para ela, o que é que você quer que a gente faça? Eu posso falar a respeito de você para a pessoa mais importante que existe na região. Eu acho que nessa altura vale uma pergunta para nós. O que é que eu e você pediríamos para alguém que é o mais poderoso do nosso país? O que é que a gente pediria para alguém que pode chegar no seu chefe lá na empresa e te dar uma canja? O que é que você pediria para quem tem influência na sua cidade? O que é que nós pediríamos? É interessante a resposta dela. O texto continua dizendo que a resposta dela para Eliseu foi: eu habito no meio do meu povo. Era como se ela estivesse dizendo: eu vivo feliz com o que tenho. Eu não preciso de mais nada. Não precisa falar sobre mim para o presidente da República. Não precisa falar sobre mim, sobre o capitão da polícia aqui da nossa cidade. Não precisa falar sobre mim, sobre nada. Eu estou muito bem onde estou. E isso, a resposta dela revela muito o que estava no coração dela. Ela estava feliz com o que Deus tinha dado a ela. Ela estava feliz com a casa que tinha. Ela estava feliz com a sua posição social. Ela estava feliz com seus amigos. Ela estava feliz com a sua igreja. Ela estava feliz com o seu dia a dia. Não precisava mudar nada. Contentamento com aquilo que temos. Que lição que essa mulher nos dá nesse momento? Que postura rara nos nossos dias, não é verdade? A gente sempre quer mais, quer o novo, quer o diferente, quer o moderno, quer porque o outro tem, quer porque oferece na televisão, quer porque eu vi na loja. Mas essa mulher prova o contrário, ela mostra o que estava no coração e nos dá uma grande lição de contentamento com aquilo que Deus já havia dado a ela. Mas Eliseu, depois de receber a resposta dela, que não precisava falar sobre ela para o presidente, nem para o comandante da polícia, nem para ninguém, Eliseu não se conforma com aquela resposta, ele insiste. No versículo 14 a 17, ele continua pensando sobre o assunto e ele vai de novo inquiri-la. E ele diz assim: que se há de fazer por ela? Perguntando para o seu ajudante, né? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e seu marido é velho ou idoso. Por isso ele disse: chama. E chamando-a ele, ela se pôs à porta e ele disse: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás a um filho. Essa mulher não tinha, cientificamente, probabilidade de ter um filho. Ela vivia sozinha naquela casa e não tinha possibilidade de ter um filho porque o texto fala que seu marido já era muito idoso. Mas isso não significa que ela não poderia ter um filho. Isso não significa que ela não poderia gerar um filho. Sabe por quê? Porque há alguém que pode dizer sim, mesmo quando a ciência diz não. Há alguém que pode dizer sim quando todo mundo diz não. Há alguém que pode fazer o impossível acontecer nas nossas vidas. Você crê nisso? Mateus capítulo 18, versículo 26, há um texto que fala: para Deus todas as coisas são possíveis. E Lucas 18, 27, o próprio Jesus respondendo uma pergunta, ele fala: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Você crê assim? Que tudo é possível
Que aquilo que é impossível para você é possível para Deus? Isso me lembra de uma visita que meu querido esposo fez uma vez a uma cidade chamada Sinop, no Mato Grosso. Visitando uma família da nossa relação, ele descobre numa conversa que aquela família não tinha filhos ainda. E eles falaram, nós estamos casados há 12 anos e não temos bebê na casa e a gente quer muito ter um filho. E Vargas falou, eu vou orar com você e daqui a 1 ano você vai estar com seu bebê nos braços. E aconteceu. E essa não foi a única vez que ele ora por pessoas que têm dificuldade de engravidar, por famílias que estão desejando ardentemente um filho, e o filho acontece. Esse filho do Mato Grosso está lá, é uma bela moça hoje, chama-se Luana. Então, se você está aqui e está encrencada nessa área, já sabe o que fazer, né? Mas olha o sentimento dessa mulher. No versículo 18, ela responde, quando Eliseu promete a ela um filho, olha o que ela responde para Eliseu. E como se não acreditasse, ela diz, não brinque comigo, homem de Deus. Não brinque comigo, isso é sério, não brinca comigo. A resposta dessa mulher, para mim, mostra uma certa frustração, uma certa desilusão, uma certa conceito de que ela sabia que aquilo era impossível. Uma criança soou como uma mentira. Aquilo era irreal. Aquilo era bom demais para ser verdade. No antigo Israel, onde essa mulher vivia, a mulher que não gerava filhos era considerada como um ramo seco, ou como uma presença morta. E no meio da família, ela tinha pouca importância se ela não gerasse filhos. Não é como hoje em dia que você escolhe não ter filho. Naquele tempo, ninguém escolhia não ter filho, todo mundo queria ter filho, porque o conceito era muito diferente. Naquele tempo, gerar filhos significava um sinal da bênção divina sobre aquela casa. Mas aquela mulher tinha uma promessa agora. No tempo certo, você vai ter um filho. E o tempo passa e 9 meses depois, o que acontece? Nasce um menino. E nós que sabemos, nós que somos mães, sabemos que não existe dádiva, não existe presente, não existe coisa mais marcante do que ter um filho, não é verdade? Mães que estão aqui concordam comigo? Não existe nada melhor, não existe nada mais marcante. Uma criança muda tudo. E aquela casa que vivia quieta, tranquila, tudo arrumadinho até aquele momento, muda completamente. Eu sei que tem muitas mães aqui, algumas que já tiveram um bebê recentemente, como acho que a Adriana, né? Mas eu sei que tem algumas que estão aqui na fila de espera, né? A Diana, a Sara, né? Estão aí na fila de espera por um bebê. E deixa eu falar com vocês, um bebê faz o amor mais forte, faz o dia mais curto, mas faz a noite mais longa, faz a caderneta de poupança menor, mas faz uma casa mais feliz. E aquela mãe agora tinha o filho nos braços, o filho da promessa. E como toda mãe, se tornou protetora, defensora, cuidadosa, porque a promessa havia se cumprido, porque Deus sempre cumpre as suas promessas. Nunca duvide disso, Deus sempre cumpre as suas promessas. E falando dessa fidelidade de Deus em cumprir o que Ele promete, tem um texto que me choca muito, em Números 23, 19, diz assim, acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Nunca. Jamais. Eu imagino que muitos aqui hoje à noite estão talvez esperando o cumprimento de uma promessa na sua vida. Não sei quantos, não sei quem.
Quanto tempo você está esperando o cumprimento dessa promessa? 9 meses, como essa mulher sunamita? 9 dias? Quem sabe 9 anos? Eu conheço alguém que esperou o cumprimento de uma promessa de Deus na vida dele por 28 anos. Mas Deus cumpriu. Porque Deus sempre cumpre as promessas. Então não desanime, não desista, não desacredite. Porque se Ele prometeu, Ele fará. Nós cantamos, né? Se Ele prometeu, é certo que fará. Não é assim que a gente canta? Não duvide das promessas de Deus. Não importa quanto tempo você está esperando. Se você tem uma promessa, ela vai acontecer. Ela vai se cumprir na sua vida. Não duvide da palavra de Deus. Eu lembro da história de um seminarista que estava pregando numa igreja e ele estava lendo aquele texto de Deuteronômio, onde a gente lê que, falando sobre Deus, que Deus jamais nos deixará e nunca nos desamparará. E esse jovem quis dizer que aquele texto no hebraico intensivo amplifica o sentido da palavra, e é como se o texto ali estivesse dizendo: Deus nunca, nunca, nunca te desamparará. E ele prega em cima disso. No hebraico, isso quer dizer não só Deus nunca te desamparará, mas Deus nunca, nunca, nunca te desamparará. E ele termina o sermão e na saída do culto, uma senhora se aproxima dele e fala assim: meu filho, deixa eu falar uma coisa com você. Eu não sei quantas vezes Deus tem que dizer para você que Ele não vai te desamparar, mas para mim só uma vez é suficiente. Porque eu creio no que a palavra diz. Eu creio na promessa. Amém? Esse é o Deus que nós amamos, esse é o Deus que nós servimos. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. A história dessa mãe poderia muito bem terminar aqui. Sabe por quê? Eliseu está abençoado, um quartinho construído para ele, bem cuidado, e ela está com o filho no colo. Termina aqui a história, para que mais? Mas não é bem assim. Quando eu penso que Eliseu tinha ali um quarto bem confortável, eu lembro de uma viagem que nós fizemos uns 2 ou 3 anos atrás para a região amazônica. Depois de voarmos assim 15, 16 horas entre um aeroporto e outro aeroporto, e sobe e desce, nós chegamos no nosso destino final e ficamos lá umas 3, 4 horas esperando quem ia nos receber, quem ia nos conduzir até o local, até o nosso destino. Então nós ficamos muitas horas voando entre um aeroporto e outro, mais umas 3 ou 4 horas esperando no final, e depois ainda entrando floresta amazônica dentro, umas 4, 5 horas de carro, já na madrugada. E quando chegamos na casa, no destino final, onde a gente ia ficar, a única coisa que eu queria, estávamos morrendo de fome, mas a única coisa que eu queria era um banho. Sabe, depois de 20, 24, 26 horas voando e andando, e um calor da Amazônia, que não é como aqui, né? E aquela coisa, eu cheguei e falei, a coisa que eu mais quero é um banho quente. Aí fomos para o quarto, e eu fui direto para o chuveiro, falei, quero tomar um banho quente para relaxar, para refrescar, porque eu preciso descansar e estou exausta. Daí descobrimos que o chuveiro era só um cano desses de PVC que saía da caixa da água, direto da caixa da água, gelado para dentro do chuveiro. Mas depois, com o tempo, eu descobri que aquilo é normal naquela região. Mas Eliseu aqui não, com certeza ele tinha mais conforto que isso. Ele estava mais bem cuidado do que isso. Ele bem cuidado e a mulher com seu filho no colo. E a história poderia terminar aqui. Mas o versículo 18 a 20 nos conta alguma coisa inesperada que acontece nessa trajetória. Segundo Reis 14, 18 a 20 diz assim: e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores, ou seja, com os trabalhadores, com os que ajudavam na colheita. E disse ao seu pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então ele disse a um dos moços, ou seja, um dos seus funcionários: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e o que aconteceu? Morreu. Vamos falar junto? Morreu, né? Não é assim? Morreu. O menino morreu. A criança foi atingida por uma doença tão séria que morreu rapidamente. Em poucas horas ele estava morto, esse menino.
Alguns dizem que foi meningite, outros falam que foi insolação, mas não importa qual foi a razão da sua morte. O pai pressupôs que não haveria nada que o colo da mãe não pudesse curar, por isso ele manda para a mãe. E até hoje, a maioria dos homens fazem isso, né? Pode ser o grandão, tipo Mike Tyson lá em casa, né? Mas na hora do aperto com as crianças, vai lá que sua mãe resolve, vai lá que sua mãe cuida de você. Bem, você pode olhar o fulano aqui, não é assim? Normalmente é assim. Mas sabe por quê? Porque ninguém tem capacidade mais afetiva, maior capacidade afetiva do que uma mãe. E também porque ninguém pode cuidar melhor do seu filho do que a própria mãe. E também porque nenhum joelho esfolado ou cotovelo ralado não sare com um beijinho da mãe. Não é verdade? Filho cai, chora, você vai lá dar um beijinho, sarou, na hora. Santo remédio, não é? Mas agora, essa mulher está aqui com o filho morto no seu colo. Que fim trágico. O filho da promessa, o filho da esperança, o filho que ela tanto queria, o filho que ela amamentou, que ela cuidou, que ela ensinou as primeiras palavras, os primeiros passos, o filho que ela se dedicou por tanto tempo. Eu, particularmente, nem posso imaginar uma dor desse tipo. Talvez alguém aqui já tenha experimentado isso, e misericórdia. Estava ouvindo alguma coisa ontem na televisão e passou rapidamente, assim, eu só peguei o grosso, mas alguém estava dizendo assim que é interessante que quando o marido morre, a mulher fica viúva. Quando os pais morrem, a gente fica órfão. Mas quando um filho morre, o que é que a gente fica? Não tem uma palavra. A dor é tão grande que não tem uma palavra para isso. O único filho, o filho da promessa, está morto e parece o fim de novo dessa história. Mas o versículo 21 diz o que essa mulher faz. Aí ela o carregou para o quarto de Eliseu e o pôs na cama e depois fechou a porta e saiu. Ela o carregou para o quarto de Eliseu, aquele quarto que ela tinha pedido para ser construído para hospedar esse homem. Coloca esse menino sobre a cama, fecha a porta e sai. Acho que aqui a gente pode aprender com essa mãe o que é que ela não faz nessa altura da história. Sabe o que ela não faz? Ela não aumenta a sua dor. Ela não sai gritando. Ela não faz besteira. Ela não fica histérica. Ela não entra em pânico, ela não quebra tudo. Se ela chorou, com certeza. Mas chorar não resolve. A vida está difícil? Está ruim? Chore, mas não fique só chorando. É isso que ela está dizendo para nós. Não fique só chorando. Não se enfie debaixo das cobertas. Não diga, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, não quero ir para a igreja mais. Essa mulher não faz um drama nesse momento. Ela não briga com Deus. Pelo contrário, ela corre para Deus. Ela vai em direção a Ele. Ela não procura os culpados. Ela não vai atrás do marido e dá uns tapas nele dizendo, você não cuidou do menino lá na fazenda do jeito certo. É sua culpa. Você é o culpado de ele ter morrido. Hoje em dia é muito comum, né? A gente, principalmente na área do casamento, não, a culpa é sua. Não, foi você. Não, foi você. A culpa é sua. E muitas vezes colocamos a culpa do nosso problema no outro. Muitas vezes jogamos a nossa dor, o nosso problema para todo lado. E até quem não merece leva, não é assim? Essa mulher não. Sabe o que ela faz? Calada. Já viu essa palavra? Calada. E ainda dizem que as mulheres são peça frágil, né?
Deixa eu dizer para você uma verdade, que eu creio piamente. As mulheres podem ser frágeis, mas uma mãe nunca é frágil. Mulher pode ser frágil, mas mãe nunca é frágil. E agora essa mãe aqui se encontra diante de duas realidades. A realidade natural, que é o que ela está vendo. O filho está morto. Está ali, o problema é real, é verdadeiro, está diante dela. Mas também ela se encontra diante de uma realidade espiritual. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. E ela ignora a realidade natural, que é o filho morto, fecha a porta e sai em busca de Deus. É isso que ela faz. Eu lembro quando, 40 e poucos anos atrás, quando eu era jovenzinha, estava assim no momento de namoro, né? Eu estava namorando com aquele que é meu esposo hoje. E depois de um tempo a gente terminou, rompemos o relacionamento. E claro, como todo jovem, ele achou outras meninas interessantes, namorou aqui, namorou ali. E muitas vezes eu via ele de mãozinha pegada, passando na minha frente com a outra mocinha, lindinha, né? Mas eu fiz como essa mulher. Eu decidi, eu escolhi não ver a realidade natural, que era o que os meus olhos estavam vendo. Eu tinha uma promessa de Deus, de que ele seria meu esposo. Então, dentro de mim, eu dizia assim, pode ir, pode namorar, pode ficar, pode fazer, pode se encantar, mas vai voltar para mim, porque eu tenho uma promessa. E hoje, 43 anos depois, valeu a pena não olhar para a realidade natural, mas olhar para a realidade espiritual. E não é diferente conosco. Todos nós escolhemos que realidade nós decidimos enxergar. Diariamente você decide que realidade você quer enxergar. E o que essa mulher faz? Ela sobe com o filho morto nos braços e o coloca carinhosamente sobre a cama do profeta Eliseu, lá naquele quarto. E aí ela chama o marido, que estava na fazenda, e diz o seguinte, versículo 22. Eu preciso de um servo e uma jumenta para falar com o homem de Deus, vou e volto logo. E o marido pergunta no versículo 23, mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela responde, não se preocupe, eu vou e volto logo. Ela sabia que Eliseu estava lá no Monte Carmelo e que lá era o lugar da presença de Deus. E ela decide, no momento da dor, no momento mais crucial da vida daquela mãe, ela decide ir para aquele lugar. E para mim aqui, essa mulher nos ensina um princípio fundamental. Ela nos mostra uma maturidade espiritual que muitos de nós não temos. Uma maturidade que faz com que a gente fique sob controle mesmo nos momentos mais críticos da nossa vida. Sabe, não são os nossos problemas que nos derrubam. São as nossas emoções descontroladas. Eu vejo esse descontrole emocional muitas vezes nos nossos atletas, os jogadores que representam a nossa nação. Normalmente, no final de um campeonato, de uma Copa Mundial, seja do que for, eu não sou muito da área de esporte, não sei nem a terminologia que se usa em tudo isso, mas normalmente, se o Brasil vai para uma final, quase sempre, quando ele perde, é por descontrole emocional. Infelizmente, essa é uma realidade. Mas veja a postura dessa sunamita. Seu filho está morto, mas ela não fala nada para o seu marido. Mas também ela não saiu escondida do marido. Ela falou, eu preciso ir ao Monte Carmelo encontrar com o homem de Deus. Ela não faz nada escondido do marido, não. Também ela não fala nada com o funcionário que vai com ela de Sunem até o Monte Carmelo. Ela vai pelo caminho todo sem contar para o cara o que está acontecendo. E ela nem fala nada com o ajudante de Eliseu que vem encontrar ela no meio do caminho. Muitas vezes a gente mesmo atrapalha a solução dos nossos problemas, sabe por quê? Porque as nossas atitudes trabalham contra a nossa situação. Sabe como? A gente blasfema contra Deus. Mas olha, o que Deus está fazendo comigo? É o fim, que Deus é esse?
E às vezes nós falamos também com pessoas que não podem fazer nada, que não podem nos ajudar. Às vezes falamos até com pessoas que não têm nada de fé. E a resposta que a gente tem é essa: eu acho que não vai dar certo. E daí aquela pequena fé que você tinha acaba sucumbindo pela influência do outro que não tem nenhuma fé. Lembra-se que Sansão contou o seu segredo para Dalila e por isso fracassou. Lembra de José que falou com os seus irmãos mais do que devia? E o que aconteceu? José falou demais. Sansão falou o que não devia ter falado. Mas essa mulher aqui, ela sabe com quem falar. Ela sabe a quem recorrer no momento da dor, no momento da dificuldade, no momento do problema. Ela sabe onde encontrar Deus e é para lá que ela vai. Ela não vai para outro lugar, ela vai para a presença de Deus. O versículo 24 diz assim: aí mandou que pusessem os arreios na jumenta. Se fosse hoje seria no carro, né? Põe o GPS no carro, põe o celular no carro, mas ela coloca os arreios na jumenta e fala com o empregado: faça o animal andar o mais depressa que puder e só pare quando eu mandar. E no versículo 25 ela diz: e assim ela saiu e foi para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. E o versículo 26 continua dizendo: Eliseu avista a sunamita vindo a ele e manda Geazi ao seu encontro para perguntar se estava tudo bem com sua casa, está tudo bem com seu marido, está tudo bem com seu filho. E a resposta da sunamita foi qual? O que é que diz aí? Está tudo bem. Fala comigo, está tudo bem. Está tudo bem. Então ela mentiu? Não. Está tudo bem, sabe por quê? Porque ela mantinha firme a fé no Deus que ela conhecia. Por isso ela podia dizer: está tudo bem. Mas como que está tudo bem se seu filho está morto em casa? Está tudo bem, sabe por quê? Reclamar não vai adiantar. Está tudo bem? Porque eu não preciso mostrar para todo mundo que eu estou mal. Está tudo bem? Porque eu estou procurando uma saída. Ruim estaria se eu estivesse prostrado, fechado dentro do meu quarto, debaixo das minhas cobertas no escuro. E por último, está tudo bem, porque Deus está comigo. O que é que nós respondemos quando as pessoas nos perguntam: está tudo bem? E aí, joia? Como é que vai? O que é que a gente responde? Vai tudo bem? Está tudo bem? Essa mulher respondeu: está tudo bem. E eu acho que essa é a resposta que nós temos que ter, mesmo no meio do mais alto nível de provação que a gente experimenta. Sabe por quê? Porque está tudo bem, porque Deus está conosco. Está tudo bem não como uma fantasia, não como uma palavra de positivismo, mas está tudo bem porque eu sei em quem eu tenho crido. E isso faz toda a diferença. Aquela mulher levou o filho e colocou sobre a cama e saiu, virou as costas para aquele problema e ela foi para onde? Em busca da solução. Ela foi para o lugar onde ela podia encontrar com Deus. Aqui ela define muito bem a postura que nós devemos ter quando nós enfrentamos dificuldades, quando nós enfrentamos desafios, quando nós enfrentamos problemas. Sabe qual é a postura? Tire os olhos do problema e olhe para Deus. Tire os olhos dos problemas e olhe para Deus. O texto diz que ela coloca o menino sobre a cama, fecha a porta e sai. Ou sai e fecha a porta. Quando eu olho para o problema, sabe o que acontece? Quando a gente olha para o problema, a gente se sente derrotado. É a realidade natural. Eu estou vendo, o problema é real, está aqui, está morto. Essa é a realidade natural. Mas quando a gente olha para Deus, a gente tem alguém conosco, a gente não está sozinho. Precisamos mudar o nosso jeito de olhar.
Precisamos mudar o nosso foco. A gente tem, infelizmente, se tornado presa muito fácil das circunstâncias da vida porque a gente tem desviado os olhos de Deus. A gente sofre muito por não olhar para Deus. A gente erra muito por não olhar para Deus. A gente acumula problemas por não olharmos para Deus. Quando eu olho para cima, eu vejo Jesus reinando, com a coroa na cabeça, com o cetro de poder na mão, e dizendo para nós: fala comigo, não fala com quem não pode te ajudar, não vai para outro lugar. Fala comigo dos seus problemas, traz para mim a sua dor. E o texto diz que quando essa mulher chega lá em cima, no alto do Monte Carmelo, ela se joga aos pés de Eliseu e derrama toda a sua dor. E pede que Eliseu vá para a casa dela com ele. Porque o filho dela continua morto lá. Quando o texto continua dizendo que quando ela chega, ou quando eles chegam até a casa da sunamita, Eliseu sobe para o quarto, que é o quarto dele, e encontra o menino deitado sobre a cama morto. E no versículo 34, uma coisa interessante que ele faz, dizendo assim: depois deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos e as mãos sobre as mãos. Quando Eliseu deitou-se, ou se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a esquentar. Que posição estranha, né? Deita-se sobre o menino, boca sobre a boca, olho encostado do olho e mãos sobre as mãos. Que esquisito esse jeito de orar por alguém, não é? Mas sabe, Deus tem dessas coisas, né? Lembra quando Jesus fez um lodinho, uma laminha lá e mandou passar aquela lama nos olhos do cego? Esquisito, né? Então, meu irmão, se Deus te mandar fazer alguma coisa que pareça estranho, esquisita demais, só creia e obedeça. Só faça aquilo que Deus está mandando que você faça. Mais nada, você não precisa fazer outra coisa, só obedecer. E o versículo 35 diz: Eliseu levantou-se, depois de já ter deitado, o corpo do menino começa a esquentar. Eliseu levantou-se, andou de um lado para o outro do quarto, depois voltou e deitou-se de novo sobre o menino. Aí o menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. Versículo 36. Então Eliseu chamou a Geazi e mandou que ele chamasse a mãe. Quando a mulher entrou, ele disse: pegue o seu filho. Aquela mãe tinha estado naquele quarto algumas horas antes com o filho morto nos braços. Agora, a mesma mãe está no mesmo quarto com os filhos, com o filho vivo nos seus braços. Por quê? Porque Deus tudo pode. Porque Deus pode operar o impossível em qualquer situação. Não há nada difícil demais para Ele. Não há nada longe demais para Ele. Mesmo Deus que ouviu essa sunamita no momento mais difícil e crucial da sua vida, é o Deus que ouviu José na cisterna onde ele foi jogado, é o Deus que ouviu Daniel na cova dos leões, é o Deus que ouviu Jonas no ventre daquele grande peixe. Deus é o mesmo, Ele não mudou. Mas como nós sofremos muitas vezes, porque nós sabemos disso, mas nós não vivemos como alguém que sabe disso. Nossos olhos só enxergam a realidade natural, eu só vejo o que está aqui, visível aos meus olhos naturais. Enquanto que o apelo de Deus é que a gente veja a realidade espiritual. E que tome a decisão de olhar para a realidade espiritual. Eu não sei qual é o seu sonho, quais são as promessas que você está esperando para se cumprir na sua vida, qual é o problema que você está enfrentando, qual é a dificuldade, qual é o desafio que você está experimentando, mas uma coisa eu sei, Deus não mudou. Ele é o mesmo. É o mesmo que prometeu o Filho e deu.
é o mesmo que ressuscitou aquele filho depois que ele morreu. Quem sabe a gente precisa andar um pouco no lombo de uma jumenta como aquela mulher fez. Hoje em dia tudo é muito fácil, tudo é muito instantâneo, tudo é muito pronto, tudo se resolve facilmente. E andar no lombo da jumenta nem sempre é muito agradável, mas talvez a gente precise andar no lombo da jumenta. Essa mulher andou pelo menos 25 quilômetros no lombo de uma jumenta. Não foi fácil. Ou quem sabe, a gente precisa se dirigir ao Monte Carmelo, que é a presença do Senhor. Será que estamos muito longe da presença de Deus? Será que temos olhado muito para os nossos problemas? Será que estamos fechados no quarto com o problema, em vez de fechar o quarto com o problema lá dentro e buscar a solução? Será que a gente fica só chorando e não faz nada? Você precisa que Deus ressuscite alguma coisa na sua vida? Você precisa que Deus ressuscite alguma coisa na sua família? Quem sabe um sonho, uma promessa que você já até esqueceu. Nossa, estou lembrando, Deus prometeu mesmo, mas faz tanto tempo. Seu casamento, seu filho, sua profissão. O que é que Deus precisa fazer? E eu sei que é bem possível que cada dia Satanás venha nos nossos ouvidos e diga assim, é difícil mesmo, não tem solução, não vai mudar nada, não vai resolver, não adianta. A minha recomendação é, esquece, tira isso de diante dos seus olhos, tira esse recado de Satanás imediatamente do seu coração, para que Deus possa fazer. Sabe, quando a gente olha para trás, a gente vê a derrota. Quando olhamos para o lado, nós vemos a distração. Quando a gente olha para baixo, a gente desanima. Mas quando a gente olha para Deus, vem a resposta. Para onde é que nós estamos olhando? Nos nossos dias, muitos procuram a resposta nas drogas, no dinheiro, no trabalho, se tornam viciados no trabalho para fugir dos problemas. Muitos procuram resposta na bebida, no sexo. E o ponto aqui, não é que devemos ser como a sunamita, devemos ser como essa mãe. Esse não é o ponto. O ponto aqui é, olhe a grandeza desse Deus. Olhe o Deus dessa mulher. Olhe o que esse Deus pode fazer na vida de cada um de nós. Olhe a atuação de Deus. Olhe a resposta que Deus trouxe para ela. Nós não temos aqui uma cama onde você pode deixar seus problemas. Mas nós temos aqui a presença de Deus. Nós temos aqui um altar, onde nós podemos dizer, Deus, chega, eu estou cansado de olhar para o problema e não ver resposta. Chega, eu preciso sair disso. Isso precisa ser mudado na minha história. É um ponto final que eu quero colocar aqui hoje à noite. Eu não quero ficar olhando para o problema, eu quero olhar para o Senhor. Eu não quero ficar só chorando em cima do meu problema, eu quero resolver esse problema. Eu termino perguntando, em que direção nós temos olhado? Davi venceu Golias porque ele não ficou olhando para o tamanho do gigante. Pedro afundou, quando ele estava andando sobre as águas, ele afundou porque ele tirou os olhos de Jesus. Sempre que nós tirarmos os olhos do Senhor, nós vamos afundar. Não tem saída, gente. O nosso caminho é o lombo da jumenta em direção a Carmelo, a presença de Deus. Que essa mãe nos ensine
a parar de focar nos nossos problemas e dificuldades. Que essa mãe nos desafie a crer mesmo quando a ciência diz não. Que essa mãe nos ensine a quem recorrer, a quem é que você recorre na hora da aflição. Que essa mãe nos ensine a dizer, vai tudo bem. Vai tudo bem, porque eu sei quem é meu Deus. Vai tudo bem, porque eu sei em quem tenho crido. Não é vai tudo bem fantasioso, mas é um vai tudo bem de fé, porque eu sei em quem eu tenho crido. E por isso eu posso dizer, vai tudo bem lá em casa. Vai tudo bem, porque Deus está comigo. Quem sabe você que daqui hoje à noite precisa que Deus ressuscite promessas na sua vida. Cumpra promessas que estão lá no fundo do baú, quase esquecidas. Quem sabe você quer reconhecer que você tem olhado mais para os problemas do que para Deus. E sua fé tem diminuído dia após dia. Você tem crido menos a cada dia. E os problemas têm se avolumado diante dos seus olhos. Quem sabe nessa noite você quer dizer, Deus, eu preciso voltar para o Monte Carmelo. Deus, eu preciso subir no lombo da jumenta e buscar a tua presença de novo. Eu não sei qual é a sua história. Não sei, poderia ser uma história semelhante à dessa mulher, dessa mãe. Mas uma coisa eu sei, Deus não mudou. Deus não muda. Deus nunca vai mudar. O Deus continua sendo o Deus do impossível. O Deus que traz à vida aquilo que está morto. O Deus que cumpre as promessas. Nosso desafio nessa noite é aprender com a história dessa mulher. Que a vida dela nos impulsione, nos leve para mais perto de Deus. Que a vida dela gere fé no nosso coração. Já falei que nós caímos não por causa dos nossos problemas, nós caímos por causa da falta de fé. E falta de fé gera emoções instáveis na nossa vida. E a gente sofre com isso, e a gente paga um preço muito alto por causa disso. Porque nós esquecemos de olhar para Deus. Nós olhamos para muitas outras coisas. Se nessa noite, você que está aqui, e que entendeu, e que entende que precisa voltar a pôr os seus olhos no Senhor e não nos problemas. Se você quer fazer isso hoje à noite, eu queria que você ficasse de pé. E nós queremos orar com você. Você vai estar dizendo, Deus, eu cansei. Cansei de chorar, cansei de esperar, cansei de buscar solução em outras coisas, cansei de falar com todo mundo. Eu não tenho tido resposta. Mas nessa noite eu quero dizer que a minha resposta vem do Senhor. E que eu estou disposto a focar meus olhos somente no Senhor. Eu quero colocar o meu problema atrás de mim, fechar a porta e sair. E eu quero ter fé suficiente para dizer assim, vai tudo bem, porque Deus está comigo. Vai tudo bem, porque eu sei em quem eu tenho crido. Se você quer fazer isso nessa noite, fique de pé comigo. E eu quero chamar o pastor André aqui na frente para a gente orar por você. Só você que entendeu, só você que entende que existe coisas na sua vida que precisam mudar. Só você que entende que às vezes tem sofrido porque seus olhos não estão voltados para o Senhor, não está focando os seus olhos em Deus. Talvez você precise que Deus ressuscite alguma coisa na sua vida, no seu coração, na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos. Eu não sei qual é a sua história. Mas eu creio no Deus do impossível. E a palavra de Deus fala que para Deus não há impossíveis. Nosso desafio nessa noite é voltar os olhos para o Senhor. E mais que isso é dizer, vai tudo bem, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é meu Deus. Queremos orar com você, mas antes de orarmos, eu queria que você falasse com Deus. Por que é que você está de pé? Deus, eu estou de pé porque eu tenho promessas que eu estou esperando para que se cumpram. Deus, eu estou de pé porque muita coisa morreu dentro de mim. Eu estou de pé porque
Muita coisa precisa ser ressuscitada na minha casa, no meu coração, na minha vida, na minha fé, no meu caminhar com Deus. Fale do seu coração para o coração de Deus. Essa mulher foi ao lugar certo e eu creio que você está no lugar certo, na presença de Deus hoje à noite, para buscar a resposta que você precisa. Onde você está aí, deixa Deus ouvir tua voz. Fala com Ele como filho e como filha. Antes de orar por você, eu quero que você fale com Deus. Deus está aqui minha situação, Deus está aqui meu problema, Deus está aqui o meu coração, está aqui a minha dor, está aqui aquilo que na minha vida parece que morreu, Deus. Fala com Deus. E fala com Deus. Deus, ressuscita meu casamento. Deus, ressuscita minha fé. Deus, ressuscita os sonhos. Ressuscita a minha caminhada contigo que era tão vibrante. Deus, ressuscita a minha capacidade de caminhar mais alguns quilômetros, de estar mais alguns quilômetros no lombo do jumento, na direção das coisas de Deus. Renova a minha capacidade de esperar, renova a minha capacidade de crer. Renova o meu ânimo, ó Deus, tira os meus olhos do problema e coloca no Senhor. Fala com Deus, fala com Deus. Ele quer ouvir a tua voz. E Deus, eu oro pelos meus irmãos e as minhas irmãs nessa noite. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que verdadeiramente ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E eu te louvo, Senhor, porque eu creio que nessa noite o Senhor está, através da tua palavra, acendendo luz para o caminho de muita gente. E colocando uma lâmpada onde a gente não sabia como proceder, nós não entendíamos o que fazer, talvez nós olhávamos para exemplos no mundo ao nosso redor, exemplos de desespero, exemplos de angústia, exemplos de depressão, exemplos de falta de fé, e o Senhor hoje acende uma luz, diz: eu tenho um caminho diferente para você caminhar. Não é o caminho do mundo, é o caminho de Deus. Deus, ajuda-nos a tomar esse caminho nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos homens e mulheres de fé. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos homens e mulheres que correm para o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos homens e mulheres que falam menos com os outros e mais contigo. E nós cremos naquilo que foi dito nessa noite, que o Senhor não mudou. E nós esperamos no Senhor a resposta como a sunamita esperou. Confiamos, ó Deus, na tua bondade, no teu poder, na tua capacidade, como ela confiou. E pedimos, ó Deus, que o Senhor entre com providência. E Deus, eu oro por cada um de nós, porque às vezes a maior dificuldade do Senhor não é entrar com providência, mas é lidar com a gente. E as nossas emoções, e o nosso desespero, e a nossa falta de fé. Deus, então, lida com a gente hoje. Nos ensina a caminhar nesse caminho, nessa luz que o Senhor nos deu nessa noite. Que nós não venhamos atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer, mas simplesmente olhar para o Senhor, correr para o Senhor, falar com o Senhor, esperar do Senhor. E nós cremos, Deus, que nessa noite o Senhor está operando milagres. Tanto nas nossas situações, quanto no nosso coração, porque às vezes o primeiro passo para o milagre é o nosso coração mudar. A nossa oração mudar. O nosso pensamento mudar, o nosso foco mudar, e quando isso muda, as coisas começam a acontecer. Então, Deus, em nome de Jesus, completa a tua obra nessa noite, em nós, e nas circunstâncias que nos levam a ficar em pé nessa noite. Te louvamos pela tua presença, pela tua palavra, continua ministrando ela aos nossos corações. Espírito Santo, nessa semana, à medida que nós vamos desse lugar, continua usando essas palavras, aquilo que
O Senhor tem falado conosco, continua nos ensinando, para que possamos caminhar na Tua presença essa semana. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.